Diferença entre coaching e autoajuda. Mesmo entre coaches, a gente vê, às vezes, muita gente fazer confusão. São assuntos muito parecidos, são assuntos que, de certa forma, envolvem o mesmo conteúdo, mas que podem ser diferenciados por uma definição bastante simples. Eu vou começar dando um exemplo. Há mais de um ano, eu mantenho aqui no YouTube um canal onde eu falo de estudos acerca de comportamento mental, de posturas mentais, de processos da mente, de como lidar um pouco com gestão emocional, o que são emoções, como que a gente pode trabalhar de uma forma melhor com tudo isso e, a partir desse conhecimento, transformar a nossa realidade. É o título, inclusive, do canal, assim como do meu livro, Magia Mental, Criando a Realidade. Se você entra no canal, ou se você compra o livro, e ao ler, e ao assistir os vídeos, você tem percepções, você entende a mensagem, você tem algumas inspirações que te levam a tomar determinadas decisões, a fazer determinadas mudanças, aplicar determinados conhecimentos que estão nos vídeos e no livro, e com isso você transforma a tua realidade, você usou uma ferramenta de autoajuda. Você não precisou da ação direta de ninguém para resolver o seu problema. Então, quando você lê um livro, quando você vê um vídeo, quando você, sem ter um contato direto com a pessoa, apenas selecionando conteúdo, estudando, buscando informação em diversas fontes, seja a internet, seja um livro, seja um vídeo. Com isso, você consegue sair do estado que você está, normalmente um estado indesejado, para um estado desejado, para um estado melhor, quando você com isso consegue atingir um objetivo, nesse caso, você utilizou uma ferramenta de autoajuda. O coaching, ele é um treinador. A origem da palavra mesmo leva a isso. Ele é um treinador. Então, é aquela pessoa com quem você se relaciona, com quem você interage com essa finalidade. Então, por exemplo, se você é um atleta e um boxeador, por exemplo, você pega um filme desses de boxeador, do Rock ou qualquer filme desse tipo, você ali tem a figura do treinador. O treinador é alguém que mostra ao atleta como usar o que ele já tem para atingir o objetivo que ele quer. Então, ele apenas vai dar as técnicas de treinamento, o momento onde encaixar cada treinamento, a maneira, às vezes, até de ter uma postura mental. Os treinadores esportivos fazem bastante trabalhos que podem ser considerados trabalhos de postura mental, porque eles precisam, e de gestão emocional, uma vez que eles têm que preparar, muitas vezes, o emocional do atleta para enfrentar uma competição importante, para enfrentar um adversário de ranking muito alto. Então, ele faz esse trabalho. Na verdade, é a mesma coisa que os vídeos ou os livros teriam feito no primeiro, só que nesse caso com a ação direta de um participante. O valor de um livro de autoajuda, por exemplo, ou de um vídeo de autoajuda, depende de quem gravou o vídeo, de quem escreveu o livro, né? Depende da autoridade, depende aí do conhecimento em uma determinada área que quem escreveu aquele livro tenha. Tá? E não vamos aqui pensar só nos famosos livros de autoajuda que falam de coisas, às vezes, relativamente vagas. Um livro de receitas é um livro de autoajuda. O livro da receita, você já tem, às vezes, os ingredientes na sua casa e ele apenas te mostra como organizar aqueles ingredientes dentro de um determinado método e, com isso, conseguir o bolo, conseguir o salgado, conseguir o jantar que você está pensando. Pois bem, se a pessoa é um grande cozinheiro e escreve um livro sobre receitas, um livro sobre técnica, sobre dicas de culinária, você vai ter um bom livro de autoajuda em culinária. Se a pessoa tem conhecimento sobre o funcionamento das emoções, sobre como gerenciar essas emoções, e essa pessoa escreve um livro falando disso, você ali sabe que naquele livro você tem um bom conteúdo
de autoajuda para gestão emocional, para posturas mentais, para um processo de desenvolvimento pessoal, nesse sentido. E assim por diante. Agora, se a pessoa que coloca o livro de autoajuda simplesmente colecionou na internet frases bonitinhas, frases motivacionais, e vende como autoajuda, é um livro relativamente vazio. Se você realmente conseguir tirar dali alguma coisa, mostra que você tem, inclusive, potencial muito melhor do que a pessoa que escreveu. Porque, às vezes, você teve um insight, você, de repente, conseguiu linkar aquilo a algo que, com certeza, talvez nem o autor do livro tenha feito. Então, a mesma coisa acontece com os coaches. O coach e a autoajuda têm a mesma relação com essa autoridade, com esse conhecimento de quem aplica. Tem muita gente no mercado, a gente sabe disso, hoje, que simplesmente, porque é modinha, porque é um nome bonito, diz que é coach, mas a pessoa não tem nenhum conhecimento prático, nenhum conhecimento útil que possa realmente ajudar alguém a mudar, a transformar a sua vida de alguma forma, ou a modificar ali a sua realidade de alguma maneira. E você tem profissionais, você tem tanto no meio místico, você tem astrólogos, você tem tarólogos, que podem fazer um trabalho, que sim, é um trabalho de coaching, né, quando ele, através da leitura que ele tem, do conhecimento que ele tem, ele consegue mostrar nuances de personalidade, nuances de acontecimentos, de encadeamento de acontecimentos e de melhor ou pior viabilidade de um determinado caminho dar certo, ele está fazendo um trabalho de coach. E ele tem uma bagagem para isso. Quando um psicanalista faz isso, a mesma coisa. No meu caso, quando eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu normalmente trabalho em cima de gestão emocional. Muitas vezes pessoas plenamente aptas a fazer um trabalho deixam de conseguir ter sucesso por questões meramente de descontrole emocional. É o famoso caso da pessoa que sabe a matéria, estudou pra caramba, conhece muito o assunto, mas se você disser, olha, você vai ter que fazer uma prova, na prova fica nervoso, fica desesperado e dá branco. Isso é tipicamente o caso com os quais eu trabalho. É exatamente esse tipo de gestão que a gente fala, de como você consegue gerenciar sua emoção para que aquilo que você sabe possa ser utilizado de uma maneira otimizada. A mesma coisa costuma acontecer, por exemplo, com operadores do mercado financeiro. O conhecimento de análise técnica ou fundamentalista, o conhecimento de mercado que às vezes esses profissionais têm, é invejável. E muitas vezes, quando o dinheiro dele está ali na operação, ele fica tenso, ele fica nervoso, ele se precipita, ele sai antes da hora ou ele demora a tomar uma decisão que é vital para o sucesso da operação, simplesmente por descontrole emocional. Esse é o foco de trabalho que, em cima de tudo que eu já fiz, do livro que eu já escrevi, de um ano de canal que eu venho mantendo, é com essas ferramentas que estão ali no canal e que muitas vezes as pessoas não enxergam como aplicar aquilo na vida delas. Quando há necessidade, eu através de algumas sessões, né, de alguns encontros de desenvolvimento pessoal, eu pego essas ferramentas e mostro, olha, no seu caso, essa ferramenta aplicada aqui dessa forma, você atinge esse objetivo. Isso é um trabalho relativamente simples, é um trabalho relativamente fácil de fazer, não toma tanto tempo assim, né, dependendo aí da complexidade, né, da dimensão do objetivo da pessoa, pode levar aí de 2 a 3 meses, e você consegue resultados que você vai manter para a vida toda. E normalmente o produto desse trabalho é uma ferramenta que você vai trabalhar com ela como autoajuda para o resto da vida. Então, entendem como isso funciona na prática? Quando você não tem condições emocionais, condições pessoais de tomar decisões ou de tentar arrumar, organizar aí a bagunça que às vezes a nossa vida fica, nessa hora um coaching é interessante. E um bom coach vai te dar ferramentas, vai te dar métodos
que dali para frente, nesse assunto, você vai poder trabalhar com autoajuda tranquilamente, porque você já tem o método, já tem a ferramenta, sabe como aplicar. O que pode variar aí é o conteúdo do que você precisa, é uma informação específica, e isso você encontra diretamente na internet, você encontra diretamente em livros, e você consegue sim um resultado muito bom a partir disso. Tá? Eu sou André Mendonça, esse aqui é o canal Magia Mental, e um forte abraço e até a próxima.